Bom, gente, boa noite aí, vocês. Bom, eu vi que vocês do primeiro ano, né, ficou uma falhinha aí no PET. E eu vi que os poucos que entregaram também ficou com uma dificuldade nisso aí. E, na verdade eu já tinha discutido isso com vocês em sala, só que enfim, quando eu ia começar mesmo a trabalhar, né, eu acho que foi a penúltima ou a última aula que a gente teve presencial e acabou que não deu certo. E eu ia dar eu ia abrir um pouquinho mais, mas acabou que, né, por causa da pandemia não teve como. Mas enfim, vamos lá então. Na física, quando a gente vai estudar física, a gente estuda fenômenos, né, fenômenos da natureza e tudo mais. E aí nesses fenômenos que a gente estuda, tem coisas, né, que a gente mede nesses fenômenos. Então, por exemplo, quando um carro bate, que a gente... É um fenômeno, né? Um fenômeno físico, quando um carro bate. E aí, quando um carro bate, quais são as coisas que a gente precisa saber para fazer a leitura da batida daquele carro? Da velocidade, o impacto que o carro teve, né? Ou seja, a força que o carro bateu, o tipo de material do carro e tudo mais. E aí, essas coisas que a gente coleta para fazer a leitura desse fenômeno, a gente chama de grandeza, né? Grandezas. E dentro das grandezas existe uma classificação, que são as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. E aí fica a pergunta, qual que é a diferença entre elas? Olha, não tem muito o que inventar, tá? Mas o que diferencia elas é o seguinte: a grandeza escalar, vamos falar assim, eu tendo o valor dessa grandeza, não me importa mais nada. Eu não necessito de mais informação. Então, por exemplo, quando eu falo assim, hoje vai fazer 20 graus Celsius. Pronto, eu não preciso de mais informação. Para mim já está ok, né? Agora são 1h20, tá? 1h da tarde. Tá bom, não preciso de mais informação. Para mim isso já é o suficiente. Então, grandeza escalar, temperatura, tempo, horas, né? E as vetoriais? As vetoriais, eu preciso de mais informação. Eu preciso de informações a mais para mim, para eu entender melhor o que quer dizer. Então, por exemplo, quando eu empurro uma caixa, né? Pensa só. Se eu empurro uma caixa, eu vou aplicar uma força na caixa, tá? Mas se eu vou empurrar essa caixa para frente, para o lado, para cima, entendeu? Velocidade. Velocidade é uma grandeza vetorial, por quê? O carro estava a 20 km por hora. Tá bom, mas eu preciso saber para onde que esse carro está indo, né? Ele está andando, ele preciso saber. Então, as grandezas vetoriais, além do valor dela, né? Eu preciso da direção e sentido dela. Então, necessitam do valor, módulo, eu já vou explicar o que seja módulo, direção e sentido. Por que fala módulo? Fala módulo porque módulo vem da matemática, tá? E o módulo, o que quer dizer? Módulo significa que é o valor próprio dele, entendeu? Não é negativo, não é positivo, é o valor dele. Então, se eu falo que uma força de 10 newtons foi aplicada, é o módulo dele, pronto, acabou, é o valor dele. Agora, se é negativo ou positivo, é outra coisa, tá? E aí, essa ideia desse valor ser negativo ou positivo vem da direção e do sentido, tá? Qual que seria o sentido? Para cima, baixo, esquerda, direita, direção norte, sul, leste, oeste, tá? Bom, acho que até aqui tá ok, né?
Beleza. E os vetores, né, as grandezas vetoriais são chamadas de vetores. Grandezas vetoriais são chamadas de vetores, né? E esses vetores, quando a gente vai escrever eles, o que acontece? Tem uma notação que eu tenho que respeitar, tá? Eu não posso simplesmente falar que a grandeza vetorial é tal. Tem uma notação para vetor. Ai, peraí, agora vamos... Desculpa, viu, gente, que é a primeira vez que eu tô mexendo nisso aqui, eu tô aprendendo ainda. Então, por exemplo, velocidade. Um vetor tem que ter essa notação, tem que ter essa setinha em cima, tá? Então, quando tem essa setinha em cima, quer dizer que é um vetor, ou seja, é uma grandeza vetorial. E essa grandeza tem o quê? Ela tem um valor, que é o módulo dela, a direção e o sentido, certo? Bom, vamos escrever os exemplos aqui, né? Velocidade, assim, de maneira mais formal, vetor velocidade. Qual outro que eu tenho? Quais outros vetores que eu tenho, né? Que os fenômenos físicos têm, né? Aceleração, força, né? Aceleração. Ups. Oxê. Oh. Olha só, fazendo tudo errado. Aceleração, força, que mais? Pensa aí, né? Esses são os principais, gente, tá? Então eu acho que por enquanto nesse vídeo é isso mesmo, tá? Opa, porque isso aqui é uma coisa meio que importante, tá? Que quando a gente for fazer a descrição de fenômeno físico, a gente precisa saber que tipo de grandeza que a gente está lidando, tá?